Meus irmãos, nessa oportunidade feliz, vamos refletir sobre uma discípula amada. Quando a Bíblia fala sobre discípula, interessante que no Novo Testamento existe uma referência só, uma pessoa com destaque muito especial, uma discípula. Ser discípulo do Senhor Jesus é diferente de ser um aluno, de ser um aprendiz. Ser discípulo não é somente ser aquele que se afeiçoou ao cristianismo. Ser discípulo, o significado de discípulo é muito mais elevado do que ser aluno, porque o aluno ele tem algumas horas de estudo e depois ele tem um tempo livre para se distrair, para se ocupar com outras coisas. E no outro dia volta a estudar, mas o discípulo não. O discípulo está observando e aprendendo com seu mestre o dia todo. E quando ele vai para o repouso, quando ele vai para o sono, ele já está pensando nas atividades do dia seguinte. Então, ser discípulo é viver somente para aquilo. Agora, quando a Bíblia fala de discípula, é porque era uma mulher e é a única que a Bíblia chama de discípula. Então preste atenção para você descobrir quem é essa discípula do Novo Testamento dos dias dos apóstolos. Ela morava na cidade de Jope. Essa cidade de Jope era uma cidade portuária. Essa cidade hoje em dia é um bairro na grande Tel Aviv, que é capital de Israel. Interessante que essa cidade de Jope foi bem aonde a Bíblia nos narra a história que o profeta Jonas foi para lá para fugir da presença do Senhor e viajar para Tarsis. E essa discípula amada, morava na cidade de Jope, que hoje em dia é Jaffa, o nome desse bairro em Tel Aviv. Mas ela ficou doente. E a Bíblia não fala sobre a doença, mas ela chegou a falecer. O nome dessa discípula é Dorcas no grego. E no aramaico, que era a língua daqueles dias do povo judeu, é Tabita. O significado disso em português é gazela. Aquele animal tão arisco, tão ágil, tão esperto, muito atento, mas um animal dócil. Então essa Dorcas ficou doente e veio a falecer. Colocaram ela na casa, no quarto de cima. O quarto de cima daquela época de algumas casas era para se comemorar uma refeição entre famílias, fazer uma festa. Era para se fazer como que um culto, era também para dar repouso a parentes e visitantes, tinha várias atribuições. Então o corpo de Dorcas foi lavado com água morna e foi colocado no quarto de cima. Naqueles dias o apóstolo Pedro estava numa cidade circunvizinha, na cidade de Lida, a 16 quilômetros de Jope. Foram chamar a Pedro para que viesse para orar por Dorcas. Entende-se que quando mandaram chamar o apóstolo Pedro, que foram 2 mensageiros, 2 irmãos para chamá-lo, Dorcas não havia morrido, possivelmente estava enferma ainda. Mas quando Pedro chegou, a Bíblia diz que as viúvas cercaram o apóstolo Pedro com choro, mostrando as vestimentas, os vestidos e as túnicas que Dorcas havia costurado para elas. E elas não estavam pagas para chorar, porque naquela época existiam as chamadas carpideiras. Pessoas que recebiam dinheiro eram pagas para estarem chorando no velório. E se o choro fosse baixo, era dito para chorar mais alto, porque aquele choro era totalmente fingido, porque recebiam valores para isso. Mas as viúvas que cercaram o apóstolo Pedro, mostrando os vestidos e túnicas, elas estavam chorando realmente, porque Dorcas era muito amada. Pedro pediu para que todos se retirassem da sala,
aonde estava o corpo, e da mesma maneira que ele aprendeu com o Senhor Jesus, ele fez. Ele teve um bom mestre, o mestre perfeito, o mestre que é a vida. Pedro dobrou o joelho e orou, não sabemos quanto tempo. Quando terminou a oração, ele se virou para o corpo de Dorcas e chamou pelo nome em aramaico, dizendo: Tabita, levanta. O espírito da morte foi repreendido pelo Senhor e Dorcas ressuscitou, olhou para Pedro, se sentou. Pedro a levantou pela mão e levou para os irmãos que estavam lá, os santos do Senhor e as viúvas. E houve uma repercussão tão grande naquela região que muitos creram no Senhor por causa da ressurreição de Dorcas. Mas o que eu quero trazer aqui nessa reflexão, primeiramente, é que há uma necessidade de nós sermos discípulos do Senhor Jesus, seguidores envolvidos, seguidores comprometidos, aqueles que vivem pensando nos ensinos do Mestre, aqueles que tomam tempo, como você e eu estamos meditando nessa palavra da verdade, aquele que se ocupa, que se gasta com as coisas que são de cima e não somente com as coisas que são da terra, aquele que tira tempo para Deus. Tempo para Deus significa consagração, é o tempo que está se consagrando para ouvir a palavra do Senhor, para orar, para cantar louvores, para evangelizar, para aconselhar. Há uma grande necessidade de sermos discípulos. Agora, há algo muito importante que precisamos receber, aprender, praticar, que são as boas obras, os feitos dessa discípula do Senhor que era tão amada, chamada Dorcas. Então nós temos 3 atos de Dorcas aqui que agradava muito a Deus. E nós precisamos entrar por esse caminho. Primeiro, boas obras. Boas obras. A melhor e a perfeita boa obra é na direção do Espírito Santo. As pessoas podem fazer obras, mas boas obras só guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. O interessante é que vivemos um mundo em que as pessoas são carentes. Carentes de atenção, de uma palavra, de um abraço, de uma ajuda financeira, de um pão, de uma compra, de um companheirismo, de orações. Precisamos viver na direção de Deus como esse exemplo de Dorcas. Ela tinha muitas, ela era cheia, diz o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 36 ao 42, a história de Dorcas, a Bíblia nos diz que ela era cheia de boas obras. E você, como está com as boas obras? E eu, como estou com as boas obras? Que possamos ver o nome de Deus sendo glorificado pelas nossas boas obras. Que o Senhor seja engrandecido, que as nossas obras na orientação do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, na guia do Espírito Santo, possam resplandecer como luz. Mas o outro afazer de Dorcas, que muito agradava a Deus, e nós precisamos disso também, é as esmolas que ela dava. Dar esmola, o significado de esmola, não é só ter uma moedinha de 10 centavos e 25 centavos para darmos quando estamos adentrando numa padaria e encontramos uma pessoa faminta. Nem dar uma moeda de 50 centavos quando estamos no semáforo e as pessoas vêm para limpar o vidro do carro. Isso não é esmola. O significado de esmola é ajudar aquele que é carente, que é necessitado, aquele que precisa de socorro, aquele que está faminto, com parte do que nós temos, com parte do que ganhamos, com parte do que possuímos. Dar esmola é uma dedicação ao semelhante que é sofrido. Saiba de uma coisa, isso agrada muito a Deus. Aquele que ajuda um necessitado, está escrito no livro de Salmos. Deus o ouvirá quando ele clamar no dia da aflição. E Jesus diz no Evangelho de São Mateus também, que no grande dia do julgamento,
dirá a muitos: tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber, estava nu, não me vestisse, estava na prisão, não fosse ver-me, estava doente, não me visitaste. E o mau servo dirá: quando, Senhor, que eu te vi assim? E o Senhor responderá: quando não fizeste a um pequenino, a mim não fizeste. Que Deus possa trabalhar no coração de todo aquele que serve Ele para nos despojarmos, tirarmos a ganância, a avareza, o querer enriquecer, o amor ao dinheiro, e podemos repartir do que Deus nos dá. Isso é esmola. E o terceiro item dos talentos de Dorcas, porque quando olhamos para a vida do apóstolo Pedro, que foi usado para ressuscitar a Dorcas, nós vemos um homem cheio de dons espirituais. Ele era indouto, ele não era profundo em conhecimento, mas Jesus deu os dons espirituais a Pedro. E quando olhamos para Dorcas, vemos uma mulher que tem talentos. Talentos não guardados, talentos não enterrados, talentos não deixados de lado, mas talento usado, multiplicado, granjeado, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então eu quero te dizer que a Dorcas tinha uma agulha e uma linha, e com essa agulha e essa linha, o talento dela aparecia tanto na vida das viúvas. Ser viúva naqueles dias não tinha aposentadoria, mas foi dada uma ordem para os filhos de Israel no Antigo Testamento para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. E no Novo Testamento também foi constituído diáconos para dar atenção às viúvas, para dar atenção aos necessitados, aos órfãos. Naqueles dias, ser viúva só tinha duas opções: ou mendigar ou se prostituir. Mas a igreja tinha responsabilidade. E Dorcas desenvolveu o seu talento fazendo vestidos e túnicas. Vestido era o que ela fazia para as viúvas não tinham receita. Naqueles dias, ficar viúva era entrar para um estado de miséria financeira. O vestido é o que aparecia e a túnica é o que ficava do lado de dentro, do interior, que não aparecia. É dois tipos de obras que Deus nos usa com os nossos talentos para fazermos para Ele. Aquela que todo mundo vê e as outras que ninguém vê, mas o Senhor Deus está vendo e Ele recompensará. Pode parecer que ninguém está vendo quando você faz obras para Deus com teu talento. Não está sendo aplaudido, parece que não está sendo reconhecido, não estão comentando, mas em breve todos saberão. Porque Jesus disse: não há nada que se faça em oculto que não seja revelada. Então, todos vão ficar sabendo quando é feito túnica e todos ficarão sabendo quando é feito vestido, porque o vestido aparece. Então, nunca diga: eu não sei o que fazer para a obra de Deus. Eu não descobri ainda o meu talento. Faça aquilo que você ama, faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você tem capricho e gaste tempo para fazer para Deus e Ele vai receber e vai te abençoar. Que o Senhor nos capacite com esses talentos de Dorcas, em sermos cheios de boas obras, em darmos esmolas e em dar aquilo que pessoas precisam, trabalhando o nosso talento. Tanto vestimento, fazendo coisas que todos veem, como túnica, que todos não veem, mas Deus está recebendo. Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Divulgue essa mensagem. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora e clique no sininho. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.